Ó, meu nome é José Marques, sou jornalista, trabalho na CBN. Eu tenho um programa individual, né? Trabalho na CBN, trabalho na TV MS Record e no Campo Grande News, que é um site aqui da cidade. Tem um amigo em comum com você, que eu acho que é o Adriano, que trabalhou no shopping, trabalhou em Curitiba. Adriano, maravilhoso. Vou dar um abraço para você. Hoje ele está lá em Belém. Ele é incrível, Adriano, é incrível. Ele está em Belém. E outra pessoa que também é amigo nosso é o Álvaro Guilhermo. Ah, claro! Inclusive, eu até fiz um evento ano passado com ele sobre o seu tema, né? Você é o Papa no tema. E a Bia, eu conheci a Bia lá, ela falava, vou trazer o Ferreirinho, mas falei, pô, que ótimo. Que maravilha, ótimo. Que prazer. Muito bom. Muita gente em comum, Zé Marcos. Com certeza. Mas vamos bater um papo aqui para as pessoas entenderem um pouco sobre esse assunto, que eu acho tão importante, mas eu queria saber como é que foi a transição da sua carreira, né, para se tornar um dos maiores especialistas na área de luxo no Brasil. Na verdade, Zé Marcos, isso foi acontecendo como um processo natural de abraçar uma oportunidade. Não é algo que eu desenhei estrategicamente para isso, não é algo que eu propositalmente fui atrás. Eu participei de um processo... na verdade, eu venho de uma história de profissional numa empresa americana de tecnologia da informação, onde ali eu já tinha... Que empresa que era? Oi? Que empresa que era? Uma empresa chamada IDS, Electronic Data Systems. Uma empresa do Texas, eu fiquei 8 anos nessa empresa, eu fui executivo global de marketing, era uma empresa... Mas você é novo, você é muito novo para fazer tudo isso já. Mas é muito novo, mais ou menos, né? Mas eu tenho uma trajetória que eu alcancei posições executivas bem jovens, assim. Eu fui executivo global dessa empresa com 24 anos. E essa era uma empresa que já dialogava num patamar diferenciado de estímulos, mesmo sendo uma empresa tradicional, uma empresa conservadora, uma empresa de tecnologia, ela tinha um perfil muito diferente ali, foi uma escola importante para mim. Depois eu participei de um processo de seleção, que a Louis Vuitton buscava um executivo na América do Sul. Eu nem sabia o que era Louis Vuitton. Participei desse processo de seleção e acabei considerando participar da Louis Vuitton. Isso foi uma história de 7 anos. Isso há quantos anos atrás? Quantos anos atrás? Eu saí da Louis Vuitton há 23 anos, que é o tempo da minha empresa. Se eu considerar 7 anos, estamos falando de quase 29 anos atrás, quando eu entrei na Louis Vuitton. E ali foi uma escola? Foi uma escola importante. Eu cuidei de 14 mercados, mas é uma escola de gestão, né? Porque eu não venho de uma escola da Louis Vuitton, que é uma escola de uma abordagem, numa leitura pessoal, numa leitura de consumidor. Eu venho de uma leitura profissional. Eu era gestor de uma operação que tinha que vender, crescer, expandir, lucrar, dar resultado. Como então, qualquer empresa do mundo, né? Exatamente isso. Então, a minha escola é uma escola, ela não tem glamourização, ela tem gestão. E é por uma empresa que tem um diálogo muito importante com o consumidor final, mas para quem está ali no dia a dia trabalhando, você tem dentro de uma estrutura profissional. Mas foi uma escola importantíssima. Ela precisa ter rentabilização. Precisa, claro, sem sombra de dúvida. Essas empresas não são ONGs, não, e não são filantrópicas, elas precisam manterem saudáveis financeiramente, crescer, expandir. E eu cuidava de uma parte do mundo muito áspera, né? Eu cuidei de toda a América Latina, né? Colômbia, Chile, Venezuela, Peru, Argentina, Brasil, que são mercados naturalmente muito desafiadores. Então, dessa parte do mundo, os executivos, nós, profissionais, de qualquer segmento, de qualquer empresa, a gente acaba sendo treinado em cima de outras perspectivas, né? Porque tudo é mais desafiador na América Latina, né? Com certeza. Não tem uma... o que é hoje não é amanhã, o que é amanhã não foi ontem, né? Exatamente. Uma imprevisibilidade muito grande, né? Com certeza. E como é que você define o luxo no contexto brasileiro? Na verdade, Zé Marcos, na verdade, eu lido com uma conceituação de luxo totalmente pautado na gestão, que ela é exatamente a mesma em qualquer lugar do mundo. O que muda nos mercados é a manifestação do consumo, maturidade de consumo. Não dá para comparar uma maturidade de consumo brasileiro
com uma maturidade de consumo francês, né? A França consome luxo há 1000 anos, né? Ela teve reinado, ela fez parte de uma história importante aí da formação do consumo ocidental. Não dá para comparar com um mercado que era fechado até 20 e poucos anos atrás, que é o mercado brasileiro. Então, nós estamos em momentos diferentes, fases diferentes de maturidade de consumo. Mas a percepção, enquanto um código de luxo, de gestão, eu uso exatamente a mesma expressão sempre. É o patamar máximo do extraordinário. É o momento que produtos e serviços alcançam um patamar máximo de excelência, de extraordinário. Nem todo mundo tem que alcançar esse patamar, essa é uma forma de se trabalhar no mercado, mas o luxo é o patamar máximo do extraordinário. Eu digo que é a manifestação máxima da excelência. É o que todo mundo quer quando adquire ou contrata um serviço, né? Quais foram as mudanças mais significativas que você observou nesse período que o luxo se faz presente no Brasil? Sem sombras de dúvida, expansão, né? Nós vivemos um momento expansionista muito significativo nesses últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos. Isso tem verdadeiramente gerado uma expansão. Se nós olharmos para o luxo de forma mais tradicional, que são os produtos e as marcas que são mais fáceis de entendimento, carro, as bolsas, os acessórios, a joalheria, isso tudo manteve nos últimos anos um crescimento importante fora do eixo tradicional, que é o eixo sudeste. Isso foi importante nesses últimos anos, há um crescimento bem significativo de oportunidades locais em regiões que não eram regiões consideradas no passado. Então, o primeiro ponto é um ponto expansionista, depois é a expansão da atividade. O luxo, que era percebido e muito focado nas marcas internacionais, na bolsa, na joia, no calçado, no carro, nós estamos falando hoje de uma expansão significativa na gastronomia, no Brasil como um todo, um exercício esplendoroso, turismo de uma forma geral, principalmente na hotelaria, porque se a gente olhar a infraestrutura do turismo brasileiro ainda é muito, muito difícil, mas os produtos hoteleiros brasileiros, nesses últimos 15 a 18 anos, o exercício é absolutamente esplendoroso. Nós temos produtos de competitividade global, sendo marcas, inclusive, brasileiras. Então, a expansão em outras atividades que eu destaco aqui, gastronomia, a hotelaria e o real estate, o imobiliário. O exercício do imobiliário do alto padrão, do posicionamento luxo no Brasil, acontece em todas as regiões brasileiras, acontecem atualmente movimentos muito importantes imobiliários. Ô Ferreirinha, como é que você poderia explicar para a gente como é que eu tiro uma pessoa de casa onde ele tem o melhor lugar para ele ficar, ele tem o melhor colchão, ele pode trazer o chefe para cozinhar na casa dele, ele tem os melhores insumos, né? Como é que eu tiro esse cara da casa dele para trazer ele para uma outra região? Bom, ele tem tudo lá que é de bom. Não, na verdade, muito boa essa sua questão. Eu acho que a primeira reflexão mais direta em relação a isso, Zé Marques, é que nós somos indivíduos naturalmente nômades, né? A primeira reflexão é que nós não queremos ficar em casa o tempo inteiro. Esse é o grande ponto, né? O nosso ponto, nós fomos pautados enquanto indivíduos, né, seres humanos, para sermos curiosos, né? Para nos aventurarmos em outras experiências, para termos outras vivências. Então, o que eu tenho dito, e essa reflexão sua ela é muito importante, as marcas, as empresas precisam se esforçar cada vez mais para justificarem essa movimentação, tirar o indivíduo do ambiente dele de conforto, que ele pode acessar tudo da melhor forma, mas acreditando que ele está preparado para isso. Se fizer um estímulo, a motivação adequada, ter o produto adequado, ter o estímulo necessário, o outro lado está preparado para isso, né? Eu vou te fazer o outro lado ansia isso, né? Ele anseia isso, né? Eu vou te fazer um comentário, Zé Marques. Em qualquer pesquisa mundial, isso não tem a ver com o Brasil. Em qualquer lugar do mundo, quando se faz uma pergunta a qualquer consumidor entre os seus principais desejos, o que você mais deseja na vida? O que você mais gostaria de consumir? Existem algumas coisas que vão sempre surgir. Sempre vai aparecer joia, vai sempre aparecer carro, vai sempre aparecer casa,
e vai sempre aparecer viajar. Viajar vai estar sempre no universo das respostas de qualquer indivíduo no mundo inteiro. Eu quero viajar, eu quero conhecer outro lugar, eu quero descobrir outro destino. Então, isso já está pronto, né? O indivíduo já tem isso como ponto. Se do outro lado fizer o exercício adequado, ele sai. Ele se manifesta, ele vai sair. Você falou uma coisa interessante, porque de todos esses desejos, eu acho que a viagem é o desejo mais inteligente, porque você viaja antes, durante e depois, muito e você bom. Leva para a eternidade, porque está dentro de você, dentro da tua experiência impregnada muito bom lá, isso. né? Então, muito bom isso, né? A viagem, ela representa a plenitude máxima do desejo, né? Porque ela não é a posse, ela é a experiência e a vivência por completo, né? Ela é transformacional, né? E você vê que as coisas materiais, de repente, não voltam tanto como as experiências, né, em viagens, né? Que fica marcado, que é uma coisa maravilhosa. Quando você fala mercado de luxo, nós estamos falando do quê? De 2% da população do Brasil? Não. Não, menos. A gente fala de atividade... 4%? Não, mas na verdade a média mundial, se nós olharmos para a atividade do luxo, né, como a atividade do luxo tradicional, aqui nós estamos falando de menos de 2% da população. Mundialmente, alguns mercados, Estados Unidos, são mercados mais fortes, mais maduros, eles vão chegar a 2%. Se a gente olhar para a América Latina e Brasil, na maior parte das vezes é menos de 1%. Então nós estamos falando aqui de realmente um nicho muito grande. Agora, vai depender da atividade. Se a gente falar de uma atividade do luxo, que ela naturalmente ela é pautada pela democratização, beleza, é um exemplo disso, a beleza precisa de volume, precisa de massa, precisa de habilidade, ela vai lidar com um número muito maior de pessoas. Mas, de uma forma geral, é isso, né? E, na verdade, aqui também trazem outras reflexões, né? A concentração de riqueza no mundo está concentrada na mão de poucas pessoas. E sim, apesar que agora está tendo uma transição, né, Ferreirinha? Porque os herdeiros estão recebendo, né? Então estão dividindo um pouco essa fortuna, né? É verdade isso, né? Agora você veja também, é exatamente isso, né? Mas você também veja, aqui tem algumas reflexões importantes que você trouxe que eu acho bem importantes. Primeiro que, assim, os homens, as pessoas mais ricas do mundo atualmente, o dinheiro não é transacional. As pessoas Sim. mais ricas atualmente são dinheiros gerados por elas mesmas nos últimos 20 anos. Então, as maiores fortunas atualmente do mundo não é um dinheiro que veio de geração, não é um dinheiro que passou de família em família. Segundo ponto é a quantidade de fortunas tradicionais que estão se manifestando, dizendo que não vão deixar essa fortuna toda para a segunda e a terceira geração. Né? Olha aí o exercício. Conceito aí. Exatamente isso. Então, a gente também está vivendo aí um momento interessante, com muitas dessas fortunas tradicionais, dizendo que a outra geração precisa também trabalhar para conseguir conquistar e desenvolver as suas próprias fortunas, e muitos deles estão fazendo movimentos filantropos, né? Estão verdadeiramente doando em vida para uma série de movimentos sociais e instituições e assim por diante, né? De uma certa maneira, isso é muito bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Para o luxo que precisa de demanda, que precisa de volume, como ser exclusivo, mas ao mesmo tempo tem que ser inclusivo? Eu vou te dizer, Zé Marques, excepcional essa sua... Excepcional como um todo essa oportunidade de troca com você. Eu gosto de ser sempre desafiado com coisas inteligentes. Eu vou te dizer que, se você me perguntar assim, Ferreirinha, o que tira o sono das marcas? O que faz com que essas marcas tenham insônia? É exatamente como você falou. Como crescer, como expandir, como dar mais resultado, como lucrar mais, mas mantendo a exclusividade. E, na verdade, não é apenas para aqueles que vendem produtos como beleza, bebidas, que são mais democráticas. É para todo mundo. Na verdade, essa atividade é uma atividade cada vez mais profissionalizada. Precisa crescer, expandir, vender mais, lucrar, mas, ao mesmo tempo, se mantendo exclusivo. Então, eu vou aqui fazer 2 comentários. Primeiro, esse é o desafio do mundo de gestão, né? Os gestores e os profissionais têm esse desafio, fazer o equilíbrio entre a expansão e a percepção de exclusividade. E o segundo ponto é que exclusividade não é apenas um termo que quer dizer 2 coisas, 3 coisas. Exclusividade é um valor percebido também. Então, exclusividade não é apenas um termo que quer dizer que é para poucas pessoas.
mas é que pessoas percebam que existe ali algo diferencial, algo especial. Poderia ser personalizável? Personalizado é uma das manifestações da exclusividade. Quando você tem, eu vou usar aqui, quando você tem uma cadeia de varejo de perfumaria e beleza, que vende produtos de luxo, ela está falando de expansão, está falando de penetração mercadológica, mas a percepção dessa cadeia é que ela é exclusiva. Então, vou usar aqui um exemplo, e se não for possível usar marcas, vocês tirem isso depois. Pode usar, pode falar. Se a gente falar de uma Sephora, a Sephora é a maior operação de varejo do mundo na área da beleza. Ela é a maior operação de varejo do mundo, ela está em todos os 4 cantos do mundo, a Sephora, mas ela é percebida como exclusiva. Então, aqui é um valor de percepção, é um valor de posicionamento, é um valor de diferenciação, mas ela tem produtos de combate, ela tem produtos de R$40, ela tem produtos de R$60, mas ela é percebida como exclusiva. Então, a exclusividade ela vai ser um elemento que precisa ser trabalhado no dia a dia. Ora tem a ver com distribuição seletiva, ora tem a ver com personalização, ora tem a ver com quantidade limitada e ora também tem a ver com valor percebido. Que aí são outros tipos de atributos intangíveis que compõem a percepção. Você falou uma coisa legal, que percepção é algo inegociável, né? Quando você tem uma percepção... Exatamente isso. Olha, você falou uma coisa importantíssima, José Marques, que também pode ser traduzido de uma outra forma, né? O valor agregado, o valor percebido, eles são absolutamente negociáveis, e são eles que, na verdade, garantem com que você consiga ir além no diálogo com o consumidor, inclusive de preço. É tudo aquilo que foge de uma observação de função e solução, a partir daquilo é valor percebido, é diferenciação, é valor agregado. Eu costumo dizer, ninguém precisa dessa... O luxo, ele não vende a necessidade, ninguém precisa disso. Você passa a desejar, e todas as vezes que você deseja isso, você está mais disponível para ir além. Você está mais disponível para se aventurar. Mas é isso, nós fazemos... E isso não tem a ver só com luxo, né? Todos nós fazemos exercícios da não necessidade todos os dias. A gente compra azeite trufado. Não precisa comprar azeite trufado, né? Você não precisa de azeite trufado. A gente compra sabonete com pétalas de rosa. Não precisa de sabonete de pétalas de rosa. Então, o consumo do não necessário, ele acontece todos os dias. Quando chega no luxo, é uma dimerização. Isso tem uma elevação mais acentuada. É que nós temos um ativo, que é o nosso tempo de vida, que é finito. Exatamente. Então, as experiências de coisas novas e de coisas novas é muito bem-vinda para a nossa existência. Né? Por favor, você falou uma coisa, eu, Ferreirinha, sempre digo assim, a vida não foi feita para que a gente venha nessa vida só para comprar leite, pão e frios. Né? É chato. Né? A gente veio para se permitir a outras aventuras, a outras experiências, a outros códigos. Né? Poxa vida, é isso que vai fazendo com que a gente tenha mais vontade. Né? Ô Ferreirinha, como é que você vê o impacto das novas tecnologias no mercado de luxo? Eu estou falando de um ponto de inflexão muito grande que hoje é a inteligência artificial. Nós tivemos isso com a internet lá no passado, quando ela apareceu, e muita gente ainda não se atualizou que existe a internet, e já temos um outro ponto de inflexão muito importante, que é a inteligência artificial, que muda tudo, a todo momento. Como é que é isso no mercado? Tão necessário quanto qualquer outra tecnologia. Até tenho dito, Zé Marques, que para os próximos anos, uma das principais forças competitivas não será mais apenas produto e serviço, será o dado. Dado é o novo petróleo, conhecimento é o novo petróleo, e isso, as tecnologias, a inteligência artificial será fundamental. Entender mais da jornada do consumo, conhecer mais o consumidor, até para conseguir personalizar mais, um termo que você trouxe. Personalização, resultados de inteligência de quem é o indivíduo. Então, isso tudo, a inteligência artificial, é um divisor de águas de potencialização muito positivo. Isso vai ser fundamental. E todas as vezes que a gente meio que se coloca cético ou pelo menos preocupado, a inteligência artificial vai tirar vagas das pessoas, vai tirar como tirou a telefonia. Existia telefonista no passado, existiu já loja de CD, já existiu loja de DVD. É assim, as pessoas vão desenvolvendo outras habilidades, ganhando outras competências, se aventurando a outros tipos de capacidades. É assim, as marcas de luxo, elas estão
capazes de dialogar no tempo presente. A gente tem que lembrar que quando existem empresas, Hermès tem 189 anos, Baccarat tem 257, Mercedes tem 157 anos, a Louis Vuitton tem 169. A única coisa que a gente tem que ter certeza é que essas empresas elas são capazes de se atualizar, dialogar com aquilo que há de mais contemporâneo, mais moderno, elas se atualizam, elas fazem o exercício necessário. Então, a tecnologia é fundamental. Não é só dialogar com os clientes, não, é dialogar com a família e com os do entorno que faz a empresa ser longeva, porque aí está o maior desafio da sucessão. É exatamente isso. É muito bom esse comentário que você traz, né? As empresas elas estão comprometidas a se manterem vivas nos próximos anos. Longevidade é um diálogo de atualização constante, né? Se manter longevo é você olhar o que está acontecendo à sua volta, né? Ser capaz de traduzir, decupar, interpretar, ser rápido fazendo adequações. Esse é um exercício contínuo. Quando você fala que o paladar não retrocede, você está olhando um pouco para o mercado de alto padrão do Brasil, já que o luxo ele pega um pequeno percentual? Na verdade, a minha expressão paladar não retrocede, que é uma expressão que eu criei basicamente há 24 anos atrás, ela, na verdade, para mim, define tudo. Não tem a ver apenas com o luxo, não. Na verdade, essa, para mim, é uma manifestação nossa. Todos nós, independe da nossa estratificação social, todos nós, quando somos impactados, surpreendidos, impressionados por alguma coisa, por alguém, por um produto, por um serviço, esse passa a ser o nosso novo ponto de partida. A gente não tem vontade de dar o passo para trás. E eu uso isso de forma muito pragmática, Zé Marques. Quem anda de transporte público, se pegar um ônibus com ar-condicionado, não vai sentir falta do ônibus com bafo de calor. Quem está num vagão de metrô com ar-condicionado, não vai sentir falta do calor. Quem anda de carro popular 1.0, se tiver direção hidráulica e se tiver sistema elétrico, não vai sentir falta da manivela de fechar vidro do carro, vai usar o botãozinho elétrico. E se retrocede, reclama. Exatamente isso. Exatamente. Então, eu digo que se a gente, no mínimo, entender que todos nós, em qualquer ocasião de consumo nosso, nós não queremos dar o passo para trás, se nós fomos educados numa outra possibilidade, quando chega no luxo, isso é ainda mais elevado, né? Eu brinco que quem tem a chance de beber champanhe não sente falta da cidra Cerezer, né? Do produto que nós fomos educados. Então, nós somos educados pelo belo. Eu costumo dizer, Zé Marques, que nós somos educados pelo belo, nós somos educados por todos os produtos, serviços, empresas, marcas, profissionais que nos tornam mais exigentes, que fazem com que a gente se aventure a experimentar outras coisas. E uma vez que a gente se surpreende, a gente não quer dar o passo para trás, não. O paladar não retrocede. Você falando disso, eu lembro que quando a Argentina estava em melhores tempos econômicos, os brasileiros falavam, nossa, o argentino é arrogante. Não é que ele é arrogante, é porque ele tinha mais conhecimento, ele tinha provado de outras coisas melhores. E quando ele entra num país que está num outro estágio, muito bom, pode ser considerado arrogante, né? Olha, muito bom esse comentário, Zé Marques. Isso é um ponto importantíssimo que você traz de desconstrução e que eu vejo que é sempre um desafio meu de estimular as pessoas, os meus clientes, etc., a aumentar um pouquinho mais a perspectiva, ter mais repertório para ter mais narrativa. Buenos Aires sozinho, somente Buenos Aires, sempre leu muito mais que o Brasil inteiro. Se a gente pegar no passado o jornal La Nación, ele era mais lido em Buenos Aires do que a Folha de São Paulo no Brasil inteiro, e um país desse tamanho. Então, o argentino sempre teve mais acesso à cultura, informação, marcas internacionais chegaram lá muito antes do Brasil. Nós não temos um Four Seasons no Brasil até hoje, o Four Seasons já está em Buenos Aires há mais de 20 anos. Então, a Buenos Aires sempre foi uma capital num nível de preparação cultural, intelectual, acesso à diferenciação muito mais interessante. Buenos Aires foi a capital do luxo da América Latina. Não foi o Brasil nem o México, não. Foi Buenos Aires. Buenos Aires também. E tem, se a gente olhar um pouco mais para trás, que aí fica ainda mais profunda a reflexão, século XVIII, a Argentina era o país mais rico do mundo. A Argentina era mais importante que a Inglaterra, mais importante que a França, mais importante que a Alemanha. Então, existe ali um pilar,
um código de essência argentina muito forte, muito importante. Que tem um legado ali, né? Tem um legado, exatamente isso, Zé Marcos. Tem um legado. Tem um legado. Ó, vou te fazer mais 2 perguntas para não tomar mais seu tempo. Como é que você viu o futuro do mercado de luxo no Brasil? Né? Como é que você está vendo? Né? Ele pode chegar. Eu vejo, muito alinhado à sua primeira pergunta, eu vejo que os próximos anos serão ainda mais fortes de expansões, porque nós estamos no momento no Brasil de muitas novas gerações de riqueza em novas gerações, em novas regiões que não faziam parte do protagonismo brasileiro. Muito disso associado ao agro, que vem ganhando cada vez mais uma expressão muito significativa no Brasil, em diversas regiões do Brasil que estão se beneficiando. Então, nós estamos aqui num processo importante de geração de novas riquezas. Se eu olhar de forma mais tradicional, um dado que é importante, nós não temos a maior quantidade de milionários, essa quantidade não é nossa, é da China, dos Estados Unidos, é da Europa, mas o Brasil, nos últimos 2 anos, é o país que mais gerou novos milionários no mundo. Então, nós não temos a maior base, mas nós tivemos a maior força de geração. Então, os próximos anos, o mercado de luxo vai ser muito beneficiado em todos os segmentos, em todas as atividades, com essa expansão brasileira territorial. Ô, Ferreirinha, agora vem uma pergunta aqui na minha cabeça aqui, que eu não posso deixar de fazer. A coisa do cliente querer comprar fora do Brasil as coisas de luxo que vende aqui no Brasil, mas tem uma necessidade, não sei porquê, de se comprar fora, né? É um outro desafio para as marcas que estão aqui também. Sempre um grande desafio, mas aqui, Zé Marcos, se você me permite, existem alguns pontos assim. O principal consumidor de luxo na Europa é o chinês, e durante muito tempo foi a Alemanha, e eles têm todas as... foi o Japão, e eles têm todas as marcas lá. Então, aqui o ponto, o consumo internacional, ele não é um capricho brasileiro, ele não é um código brasileiro. A China faz o mesmo, o chinês ama comprar na Europa, ama comprar nos Estados Unidos, o japonês, ele ama comprar na Europa, e todas as marcas estão lá. Então, acho que a manifestação do consumo internacional, ele é um processo natural de mercados que não são os protagonistas. Nós fomos educados pela cultura ocidental, da França, da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, é natural que habite na cabeça das pessoas essa possibilidade do consumo internacional. Então, primeiro, então, acho que isso acaba acontecendo. Segundo, que a gente tem que lembrar que nem todo mundo pega avião e nem todo mundo viaja o tempo inteiro. Consumo é uma manifestação de vontade. Então, quem viaja já é, por si só, uma bolha de privilégio. Se a gente pegar um país de 210 milhões de habitantes, e se a gente considerar que apenas 1, 2% vai estar viajando, imagina, nós temos um universo muito grande de pessoas que não viajam o tempo inteiro, que não estão em avião o tempo inteiro, fazendo viagens de consumo. Tem um terceiro ponto, que eu gosto sempre de dizer, Zé Marques, que no dia a dia, as pessoas não se planejam, eu tenho um casamento no final de semana, eu quero uma bolsa agora, eu quero comprar um sapato agora. As pessoas não ficam planejando que vão viajar porque tem um casamento daqui a 6 meses, 8 meses. Eu tenho um aniversário que eu fui convidado de última hora para esse final de semana, eu quero ir com uma roupa nova esse final de semana, né? Não vou ao aniversário porque eu não tenho uma... Então, o consumo ele é uma manifestação de vontade, de desejo. Então, o exercício é fazer com que as pessoas façam essas reflexões, né? Bacana. E para terminar, considerando sua vasta experiência e insights sobre o mercado de luxo, qual o legado que você acha que esse mercado de luxo pode deixar para o Brasil? Quais são os ganhos para o Brasil? Sem sombra de dúvida, um exercício pleno de excelência, de não conformidade, de não aceitar concessões, de garantir verdadeiramente um respeito absoluto ao consumidor, com as melhores práticas, melhores matérias-primas, e, sem sombra de dúvida, um termo que você mesmo já utilizou aí, as marcas de luxo são comprometidas com o legado e com a longevidade. E a gente ainda tem muita dificuldade de manter marcas e empresas vivas no Brasil em 10, 15 anos. São pouquíssimas empresas brasileiras que já possuem mais de 60, 70, 80 anos. Então, aqui nós estamos falando de muitas dessas marcas que já ultrapassaram 2 séculos, que já existem e continuam atuais, desejadas, inquietas, se provocando. Então, um exercício aqui de longevidade, de legado, de excelência, sem sombra de dúvida, são escolas importantes para a dinâmica brasileira. Bacana. Esses dias eu vi assim, uma empresa moderna desde 1900 e não sei o quê. Isso.
É exatamente isso. Muito bom. Ela está atualizada desde aquela época. E você vai estar em Campo Grande aqui, dia 28, no Masterclass, com a Bia Figueiredo trazendo você. E, infelizmente, eu não vou estar aqui, eu vou estar em Brasília, no Senado, fazendo matéria. Gostaria muito de conhecer você pessoalmente, mas acho que não vai faltar oportunidade de a gente poder bater papo com certeza, Zé Márcio. E falar de coisas boas. Mas eu quero desejar uma boa vinda para você aqui para Campo Grande e convidar todos que estão assistindo a gente para poder beber dessa fonte aí, né? Desse guri novo. Muito bom. Com bastante excelência aí no que faz e hoje considerado o maior expert de luxo no Brasil. Muito obrigado, Zé Marcos. Obrigado pelas palavras. Estou muito animado. O trabalho da Bia está sendo assustadoramente impecável. Esse trabalho de Campo Grande com a Bia tem sido um dos trabalhos mais exemplares que eu vi nos últimos anos. E a gente está acompanhando bastante a movimentação de Mato Grosso, Campo Grande. Então vai ser um grande prazer estar aí semana que vem. Bacana. Valeu, obrigado. Obrigado. Se vê numa próxima. Um grande abraço, tá? Obrigado.